Bom dia, alunos, 7º ano, professora Deusete, tudo bem? Desejo uma ótima semana a todos e hoje estamos aqui para mais uma aula, à distância, gravada, onde a gente vai começar o 4º capítulo do nosso livro, que aborda o ambiente aquático e a região costeira do nosso país. Nosso país, como já foi dito antes, é extremamente rico nos ecossistemas terrestres. E a região costeira dele abrange, é um dos países que tem uma maior região de costa, região litorânea ou região de praias do planeta. Ela abrange desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, toda com a parte litorânea do nosso país. Como já foi dito, ele tem um extenso litoral. Na costa brasileira são realizadas inúmeras atividades, como pesca, turismo, extração de petróleo, dentre outras atividades. A zona costeira é uma região de transição entre a terra, a encosta e o ambiente aquático. Toda essa zona é zona costeira. Principalmente porque ela é uma das maiores, porque a zona costeira ela é muito bem representada pela Mata Atlântica, que está exatamente entre a mata e o mar, a mata e o oceano. Dando mais uma recapitulada no nosso 3º capítulo, que nós falávamos dos ecossistemas terrestres, aqui a gente vai falar dos ecossistemas aquáticos. Grande parte desses ecossistemas, dessa área, como os manguezais, está sendo invadido, perdendo muito espaço. Não está sendo desmatado, mas está sendo prejudicada pela ação de quê? Da construção civil. Por quê? Porque a área de manguezais está extremamente valorizada. É uma área de muita beleza. Então, a construção civil está adentrando, construindo belos condomínios e acabando com a fauna e a flora do lugar. Com isso, várias espécies vão entrando em extinção, prejudicando o nosso meio ambiente. Ameaça de derramamento de petróleo. Aqui o nosso mangue com derramamento de petróleo, vejam que aqui não são tocos de pau, aqui são espécies de árvores que elas têm a raiz e o caule expostos. Isso aqui é justamente para a reprodução, porque o solo é encharcado, pobre em oxigênio, e os caules dessas plantas do mangue, elas são expostas para poder adquirir oxigênio do meio ambiente. Também tem a ação da pesca sem controle. Nessa parte de manguezal tem muitas espécies de peixe quando está em maré alta. Aqui o derramamento descontrolado de petróleo e aqui a poluição por descarte irregular de lixo, lançamento de produtos e resíduos industriais. Em muitos dos nossos ecossistemas, são os que nós vamos estudar agora, vivem importantes comunidades tradicionais. Essas comunidades, elas são representadas pelos caiçaras. É o caso dos caiçaras que habitam em certas regiões do nosso litoral e vivem principalmente do extrativismo e da pesca artesanal. Eles também, desde muito cedo, começam a construir as suas jangadas e os seus barcos, retirando matéria-prima de dentro da própria vegetação do lugar. Além dos recursos do mar, eles usam os recursos da mata para a construção de suas casas de redes e de canoas. As comunidades caiçaras, elas misturam heranças culturais, ou seja, de criança já vai adquirindo a herança de toda a cultura dos pais e avós. A seguir, no decorrer da aula, nós vamos conhecer com mais afinco os manguezais, os costões rochosos e a restinga, com muito mais detalhe. Nós vamos ver tudo isso no decorrer da nossa aula.
Para começar, a zona costeira é uma zona que abrange quase toda a costa brasileira. No litoral brasileiro, há muitos ecossistemas próximo à costa, próximo ao oceano, próximo à praia. Cada um deles apresenta característica própria, com fauna própria e com flora própria. Fauna, os animais próprios da região, e flora, que é a parte de vegetação. Os principais ecossistemas, eles estão associados ao litoral, que são eles os manguezais, as restingas, os costões rochosos, praias e recifes de coral. As restingas, a gente vai ver mais na frente, são aquelas plantações que estão sendo cultivadas em cima das dunas para evitar que essas dunas sofram assoreamento, para evitar que essas dunas se acabem, se deteriorem. Hoje tem algumas vegetações que são próprias de duna, a gente vai ver. O manguezal é uma das regiões mais belas que nós temos no Brasil. É característico de regiões onde o mar encontra com a água doce, é o encontro do rio com o mar, onde deixa os solos um pouco encharcados por conta dessa mistura de água, porque a água nem fica tão salgada e nem fica tão doce. Sendo assim, a água fica própria para a vegetação e para a fauna da região. Ela fica uma água que a gente chama de saloba. A matéria orgânica é carregada pelos rios, que vêm das encostas. Ela deposita-se nesse manguezal, que esse manguezal é uma região de solo extremamente lodoso. Ele tem riqueza em lodo. E é alagada por uma mistura de água doce, salgada e mal cheirosa. Por quê? Porque ela é riquíssima em enxofre. E aquele cheiro de lama que a gente sente, um cheiro característico de lama, é porque ela é carregada de enxofre. A vegetação é um pouco diversificada porque nem toda planta aguenta solo encharcado. Entre as adaptações encontradas em algumas plantas estão ramificações de caules e raízes conhecidas como raízes pneumatóforas. Por que isso? Porque tudo que respira não pode estar dentro d'água, porque não consegue adquirir oxigênio. As raízes são para fora, para respirar o oxigênio do meio ambiente. Por isso que ela adaptou-se aos manguezais, criando raízes e caules para fora do ambiente aquático. Aqui nós temos o caranguejo azul, que é comumente chamado de guaiamum, onde ele é típico da região dos manguezais. Os manguezais estão sendo extremamente fiscalizados pela Polícia Ambiental, pois eles estão sendo tomados por grandes condomínios, grandes incorporadoras, empresas da construção civil estão se apossando, mas também as populações ribeirinhas estão adentrando, fazendo com que a zona de manguezal fica sem saneamento básico e sem proteção nenhuma, sendo descartado tudo que é de lixo dentro dela, prejudicando assim toda a sua fauna, aves e crustáceos e moluscos que estão presentes estão entrando em extinção, estão se perdendo, saindo do nosso atlas de meio aquático. No mangue vivem diversos invertebrados, como poliquetos, anfioxos, moluscos. Esses moluscos são representados por corpos moles guardados por uma carapaça que a gente chama comumente de buzo ou de concha. Tem essa concha para proteger o seu organismo. Aqui são mariscos. Esses mariscos são extremamente comestíveis, porque eles, se jogar na água quente, eles abrem
e as pessoas comem o corpo mole que tem dentro dele. Antes de ser jogado na água quente, eles são assim, fechados. Jogou na água quente, ele abre-se imediatamente, pois os bichinhos que estão aqui dentro, corpo mole, vão morrer. Também vivem caranguejos, muitos vertebrados, representados pelos peixes, aves, répteis e mamíferos. Várias espécies de peixe reproduzem-se nos manguezais, enquanto aves, como gaivotas, garças, socós e urubus, jacarés e mamíferos como guaxinim e lontra, buscam alimento neste ecossistema, nesse meio ambiente, que é o manguezal. Devido à valorização das regiões, boa parte dos manguezais já foi degradada, já foi acabada, porque para a construção de casas e condomínios de luxo, enquanto a parte restante sofre com a ocupação humana e com a instalação de indústrias que poluem esses nossos ecossistemas. Aqui a gente vai para o costão rochoso. Esse costão rochoso ele tem uma característica, ele é exatamente um paredão em lugares de ilhas que de manhã a maré sobe, eles ficam totalmente submersos, de tarde a maré baixa e eles ficam expostos. São ambientes fixados sobre rochas, normalmente são pequenos recifes de coral que ficam fixados nessas rochas e a transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles ficam, esse aqui, para cá é a praia, aqui tem um costão e aqui tem o mar. Estão presentes pelo litoral brasileiro, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, ou seja, uma grande extensão de terra tem a presença do costão rochoso. Entre os organismos que os compõem estão as esponjas do mar, que a gente viu na aula passada, anêmonas, moluscos, crustáceo representado pelo caranguejo, o molusco representado pelo caramujo, que a gente viu agorinha, é um molusco. O ambiente é muito pobre em nutrientes. Por que é pobre? Porque ele não fica nem dentro d'água, nem exposto. Todo dia eles são cobertos pelas águas e no final da tarde são descobertos. Então ele é muito pobre em nutrientes. Ele é muito salgado e muito impactado pelas ondas, justamente porque a maré está subindo, a onda fica batendo e esses seres, eles têm que ser muito bem incrustados na rocha, porque senão eles não vão resistir. A variação da maré expõe as rochas ao ambiente seco 2 vezes ao dia e organismos apresentam adaptações, eles têm umas garras que ajudam na fixação da rocha, diminuindo assim a perda de água do seu organismo. Restinga e dunas, exatamente o que eu falei anteriormente. Restinga vai ser um tipo de vegetação que adaptou-se às dunas. Compreende o espaço entre maré alta e encosta, é muito bem representado pela Mata Atlântica e em grande parte do Brasil. A Mata Atlântica nós temos no Ceará, Pernambuco tem muita Mata Atlântica e a Bahia é muito bem representada. Sua vegetação está adaptada a suportar altas temperaturas, já que aqui em cima da duna ela não tem água. Essa restinga, a água que ela recebe apenas da chuva, algumas épocas do ano, então é uma vegetação muito forte que consegue adaptar-se a um grande tempo, um grande período sem água. Suporta salinidade, excesso de sal, dessecação e baixa disponibilidade de nutrientes no solo. Esse solo é pobre. Nessa região arenosa de areia, há uma vegetação rasteira com arbustos. Se tiver alguma árvore perdida, vai ser em locais mais distantes. Poucas gramíneas, plantas rasteiras, como cipó de flores, conseguem
sobreviver nas dunas. As raízes dessas plantas muitas vezes impedem que a areia ao redor seja levada pelo vento, o que eu disse anteriormente, que impede que a duna seja desfeita pela ação do vento. A vegetação está adaptada a um solo de areia, um solo arenoso, de baixa fertilidade e altíssimo teor de sal. Nas restingas aparecem aves, algumas migratórias como garças, outras permanentes como garças e gaivotas. Há também caranguejos, lagartos, tartarugas marinhas que fazem a desova nessa restinga. Porque quem já teve a curiosidade de ver, a tartaruga ela só consegue desovar na areia. Ela vai com essas patinhas dela aqui, que é uma espécie de remo, vai, cava, joga seus ovos e com essa mesma patinha elas cobrem. Depois de um certo tempo, as tartaruguinhas pequenas, elas saem já em direção ao mar. Dunas e restingas vêm sendo cada vez mais utilizadas para grandes mansões, grande construção civil, grandes mansões, belíssimos condomínios, deixando a região exposta à erosão, já que ela está sendo desmatada, e as ondas do mar. A região fica exposta às ondas do mar e à erosão, provocando migração e extinção de espécies. Alguns tipos de garças, como essa aqui, elas estão já entrando em extinção. As gaivotas também, porque elas não estão conseguindo encontrar lugar para reproduzir. O que é uma vida aquática? Claro que é uma vida dentro da água. Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a intensidade de luz. A água também precisa de luz, principalmente dos raios solares, porque dentro da água existem seres fotossintetizantes, existem seres que fazem a fotossíntese. A grande representação são as algas. Uma vez que ela é necessária para a fotossíntese, como eu falei, e tem impacto direto na diversidade dos organismos. Tem uma infinita diversidade de organismos. A todo momento está se catalogando organismos novos que estão aparecendo. A intensidade de luz diminui de acordo com que vai ficando mais profundo dentro da água. Quanto mais fundo, menos luz, menos energia luminosa, uma vez que parte dela é refletida na camada superficial da água. Em cima da superfície pega uma boa luminosidade. À medida que vai entrando a zona profunda dos mares e rios, essa luminosidade vai baixando. A outra é absorvida, a outra parte da luminosidade absorvida por organismos fotossintetizantes das áreas mais superficiais. A zona eufótica é zona que tem luz, que a luminosidade chega. Eufótica, tudo que tiver o nome de fótico significa luz. É uma região muito bem iluminada, que vai da superfície da água até mais ou menos 200 metros de profundidade. 200 metros de profundidade é aonde os mergulhadores conseguem chegar. Depois disso, só sendo muito profissional. Nessa região, há muitos organismos fotossintetizantes, como as algas. Porém, essas algas aqui, quanto mais fundo, ainda tem fotossintetizante, mas são somente as algas clorófitas, que são as algas verdes. Porque quem faz a fotossíntese é toda a vegetação que tem verde, que é por causa da clorofila. Essa também é uma zona muito rica em consumidores, como invertebrados e peixes que consomem as algas. Esses invertebrados e peixes, eles se alimentam de algas. Abaixo da zona fótica,
que essa zona eufótica e fótica é a mesma coisa, está a zona afótica. Se tem esse A aqui, zona escura, zona que não tem luz. A intensidade de luz é insuficiente para se realizar a fotossíntese. Por isso, ela não é habitada por algas e nem por seres fotossintetizantes. Dentro do ambiente aquático existem plâncton, nécton e bentos. Plâncton é formado por seres com poder de locomoção. Eles conseguem se movimentar, mas essa locomoção ela é limitada, podendo ser arrastado pelas ondas. Por quê? Porque eles são seres muito pequenos. Eles não conseguem segurar a força das águas, a força da correnteza, a força das ondas. Podem ser levados pelas correntes aquáticas. Exemplos: microalgas, pequenos crustáceos, filhotes de camarão e dentre outros, larvas de vários animais. São seres muito pequenos para aguentar a correnteza. Organismos fotossintetizantes, como algumas algas, só algumas fazem a fotossíntese, outras não, compõem o fitoplâncton. Fitoplâncton, fito, vegetação, plâncton, comida. É base da cadeia alimentar aquática e da produção de oxigênio por causa da fotossíntese. É necessário para a respiração celular da maioria dos seres vivos. Zooplâncton, fitoplâncton, plantas, vegetação. Zooplâncton, animais que servem de comida para outros animais. O zooplâncton se alimenta de fitoplâncton e animais maiores se alimentam de zooplâncton. Conforme a profundidade, a intensidade da luz diminui. Fitoplâncton e zooplâncton também vão diminuir, porque se não tem intensidade da luz para fazer a fotossíntese, eles não vão se reproduzir, e isso ocorre uma redução da oferta de alimento, e a cadeia alimentar vai se desfazer. Nécton e bentos. O nécton inclui seres capazes de nadar e vencer a força das correntes. Esses seres são seres maiores, são seres que têm mais força, que possuem nadadeiras, que eles vão conseguir ultrapassar as correntezas, peixes e mamíferos aquáticos. Os bentons, aqui falamos dos néctons, aqui vamos falar dos bentos. Ele é formado pelos seres que vivem no leito do mar, no leito dos rios ou em lagos. Alguns são fixos, sésseis. Tudo que é césseo dentro do mar é porque ele está fixo num substrato, normalmente um recife de coral. As esponjas, as cracas, as anêmonas do mar e outros se movem, como as estrelas do mar, siris e caramujos. Bentos são representados por seres que são sésseis, imóveis, grudados nos recifes de coral, e seres móveis que conseguem se movimentar. Como ocorre a vida no mar? As regiões onde há maior biodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de vidas, são as menos profundas e ficam muito próximas ao litoral. Com a abundância de luz e sais minerais, as algas do fitoplâncton se reproduzem rapidamente e servem de alimentos a muitos consumidores aquáticos ou terrestres. Em algumas regiões costeiras, um outro fator contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres aquáticos. O fenômeno é conhecido como corrente de ressurgência. Essa corrente, alguns sais minerais, eles ficam guardados no fundo do mar. Quando ocorre esse movimento de seres aquáticos, essa corrente se movimenta. Quando ela se movimenta, ela levanta tudo que está no fundo
do meio aquático, seja ele oceanos ou rios. Quando ele levanta esses sais minerais ou nutrientes, eles vêm à tona para servir de alimento para alguns seres. Isso é o que a gente chama de corrente de ressurgência. São alimentos que ressurgem de algum lugar para alimentar ou alguns seres. Um exemplo de região com correntes de ressurgência é em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Outras regiões de grande diversidade, grande biodiversidade, são os recifes de coral. O recife de coral guarda tudo. Guarda seres, serve de casa para alguns animais aquáticos, ele serve de lugar para se alimentar, ele serve de lugar para se proteger e serve de lugar para que seres adentrem nele para se reproduzir. Esses recifes se desenvolvem em águas pouco profundas e muito quentes, com uma temperatura acima de 20 graus normalmente, nas regiões tropicais ou subtropicais. Ou seja, essas regiões estão ou acima ou abaixo dos trópicos. Tropicais acima dos trópicos, subtropicais abaixo dos trópicos. No Brasil, os maiores recifes de coral estão em Recife, por isso o nome. O nome da cidade Recife é por conta o grande número de recifes de coral que tem lá nesse lugar, capital e região metropolitana. No arquipélago de Abrolhos, na Bahia, também tem muito recife de coral. Neles há uma grande variedade de peixes tropicais, caranguejos, tartaruga, aves, representado pelos atobás, mergulhões e fragatas. Abrolhos, que é a ilha na Bahia, ainda é um lugar de acasalamento das baleias jubarte. Vocês vejam isso aqui. Todos os lugares que tem recifes de coral, se você conseguir mergulhar, é exatamente desse jeito aqui. É muito lindo o lugar onde tem recife de coral. Os corais obtêm boa parte do seu alimento de algas que neles vivem. Tem muita incidência de microalgas que estão agarradas ao substrato dos recifes de coral. Esse substrato ele fornece alimentos, sais minerais e gás carbônico. Aos poucos, pesquisadores estão percebendo que os corais estão ficando brancos. Eles estão perdendo aquele seu ar colorido, estão ficando brancos por vários motivos. Ainda está sendo motivo de estudo. Eles estão perdendo algas, é um dos motivos, algas verdes, algas vermelhas, algas marrons e algas amarelas. Eles estão perdendo, se estão perdendo o colorido das algas, pode ser um motivo. A sobrevivência do recife de coral está muito ameaçada. Aparentemente ele parece pedra, mas não é. Embora esses recifes correspondam a menos de 1% da área dos oceanos, há estimativa de que eles, mesmo só tendo 1% da área oceânica no Brasil, ainda assim eles servem de abrigo para mais de 2 milhões de espécies de seres vivos que neles habitam. Estudos científicos indicam que o aumento da temperatura da água do mar pode ser o principal fator que desencadeou o branqueamento dos corais. Também a alta temperatura pode ter sido um motivo, já que essa alta temperatura pode também ser um dos fatores que tenha provocado a morte de algumas algas, já que a alga morre quando a temperatura aumenta. Aqui, algas marrons feófitas, algas verdes clorófitas, e aqui é uma nova espécie de alga que está sendo encontrada perto de Recife de Coral. Ela é linda, parece uma flor.
Abaixo de 2.000 metros de profundidade, é muito fundo na região oceânica, abaixo de 2.000 metros encontra-se uma zona chamada de zona abissal. Nesta zona abissal, ela é totalmente às escuras. Lá não consegue chegar nenhum raio de luz. Também, com 2.000 metros de profundidade, a luz solar ela não iria conseguir alcançar. Não existe nenhuma luz na região abissal. Isso dá uma característica para os seres que lá eles moram, que lá eles se reproduzem. Além da intensidade luminosa, tanto a temperatura como a salinidade diminui de acordo com que vai ficar, de acordo com a profundidade. Enquanto a pressão aumenta, o que torna a zona abissal o habitat, é o local onde moram alguns organismos com adaptações muito específicas a essas condições. Uma delas, os peixes da região abissal, eles possuem uma bioluminescência. Eles possuem uma espécie de luz para iluminar, mas eles são totalmente cegos. Todos os peixes, eles têm, seja qual for a espécie, eles têm uma bioluminescência, é uma luminosidade biológica, é uma luminosidade natural. Isso ajuda a encontrar alimento, facilitar na identificação dos machos e das fêmeas, para que ocorra o acasalamento. Agora a gente sai do mar e passa para a água doce. A expressão água doce não é porque a água tenha açúcar, não. Essa água ela é doce porque ela tem uma baixa salinidade, mas ela tem total ausência do sal, que a gente conhece como sal de cozinha. Ela nela não contém o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, por isso que ela não fica salgada. Além de baixa salinidade, a profundidade é menor. Eles são locais aquáticos que são bem mais rasos do que o oceano. A profundidade é menor e as variações de temperatura são muito intensas, mudando conforme as estações do ano. Lógico, se ela não é tão profunda, essa água não vai, no verão, conseguir ficar fria, ela vai ficar morna. A água dos rios vem de regiões muito altas, de cima de montanha, porque lá que são as nascentes dos rios. Elas vêm de cima para baixo. Durante esse trajeto, além de físicas, como a temperatura, há também variações das condições químicas, como o teor de oxigênio e de nutrientes nessas águas. Os rios geralmente recebem quantidades de matéria orgânica dos solos, das margens, sendo exemplos de matéria orgânica folhas que caem das árvores, que apodrecem e viram matéria orgânica, ou organismos mortos, alguns animais mortos. Em sua fauna, há insetos que ficam sobre as pedras, voam sobre a água ou nadam. Também existem alguns insetos que nadam, tá? Há também certos invertebrados capazes de fixar-se no leito do rio ou nas pedras, como moluscos e sanguessuga. Sanguessuga, ela tem esse nome porque ela suga o sangue. Eles são totalmente de água doce, normalmente em água parada, açude ou rio de água parada ou lagoa, e se ela pegar um ser humano, ela fixa no um poro da pele, e não adianta puxar porque é muito difícil de tirar. Você quebra ela, mas ela não se solta, certo? Sanguessuga. Na piracema, o que é a piracema? A piracema é exatamente esse comportamento aqui. São peixes que nadam contra a corrente. Esses rios, como eles vêm de cima,
que foi dito anteriormente, os peixes conseguem subir nadando contra a corrente. Isso nos diz que esses peixes são extremamente fortes. Eles costumam formar cardumes, não nadam sozinhos, eles só nadam acompanhado de cardumes, migrando em direção às nascentes, porque eles só conseguem se reproduzir lá em cima, aonde tem a nascente. Por isso, durante esse período, a pesca é extremamente fiscalizada, porque eles estão em período de reprodução. Ela é limitada, sendo punida com multas aplicadas pela Polícia Ambiental. E essas multas são severas. Nas partes afastadas da margem, próximo à superfície da água, o produtor é o fitoplâncton, ou seja, vegetação que serve de alimento. Os peixes, na maioria, eles são a maioria dos consumidores. Já nas regiões mais profundas e escuras, existem apenas seres decompositores e organismos que se alimentam de restos de matéria orgânica, que são os decompositores. Restos de matéria orgânica são os decompositores originários lá da superfície. Morreu, eles vão para o fundo e viram comida de outros seres. Próximo às margens de um lago, onde a água é mais rasa, os produtores são fitoplâncton e algumas plantas aquáticas, como o aguapé e a vitória régia. Aguapé, vitória régia. Ela tem uma característica que aqui embaixo dela, ela tem espécie de raízes flutuantes que servem de fitoplâncton para alguns seres se alimentarem. Estamos sofrendo muitas ameaças. Os nossos ambientes aquáticos e costeiros, eles estão sendo degradados a cada dia, sendo tomados, roubados pelo ser humano, eles estão sendo simplesmente deteriorados. Barcos pesqueiros estão cada vez mais bem equipados e possuindo sofisticadas redes de arrasto. O que é que acontece? Essas redes de arrasto, quando elas vão, elas não carregam só os peixes, elas não capturam só os peixes. Elas capturam também animais marinhos, indistintamente, animais marinhos que nem vai servir para eles. Só que eles morrem e eles vão virar matéria orgânica, decompositores e servir de alimento para outros seres. Essa captura acaba provocando morte de alguns moluscos, caramujo, o escargot, tudo isso é molusco, crustáceos, camarão, caranguejo, peixes pequenos, além de outros animais, como tartarugas marinhas, aumentam a comercialização ilegal. É ilegal e é prisão inafiançável, ou seja, não existe pagamento para ser retirado. Outra grande ameaça aos ecossistemas aquáticos é o lançamento de substâncias que não são biodegradáveis, substâncias que elas não são diluídas no ambiente aquático. Só deveríamos usar produtos biodegradáveis. Essas substâncias são jogadas na água e quem são elas? Os metais e o poluente, que se degradam muito lentamente e antes disso eles conseguem matar muitos seres, como a maioria plásticos e agrotóxicos, que é veneno para a vegetação, acaba caindo dentro dos ambientes aquáticos. Alguns compostos, como metais e plásticos, tendem-se a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e a intoxicar direto ou indiretamente os organismos. O petróleo, a extração ilegal de petróleo também pode causar poluição no ambiente aquático em todas as fases de exploração,
desde o refinamento até o seu transporte e a distribuição. Além dos vazamentos, são comuns os navios que utilizam água do mar em diferentes atividades e descartam essa água, pois ela está contaminada. Por quê? Porque ela está misturada com petróleo que não serve mais. A estrutura de caráter oleoso, que é o petróleo, adere às brânquias dos peixes. As brânquias, aquela parte que o peixe respira, e dos invertebrados, impedindo a respiração e provocando a morte. Além disso, o petróleo também se prende a penas de árvores e aos pelos dos mamíferos, podendo causar a morte desses animais. Uma parte do petróleo espalha-se na superfície da água, já que ela é oleosa, ela não se mistura, ela fica na superfície, na face da água, na parte de cima da água. Ela espalha-se na superfície e forma uma película que diminui. Lógico que se ela está coberta, ela vai diminuir a passagem de luz e a troca de gases necessárias à fotossíntese. Com isso, o fitoplâncton é destruído, fitoplâncton é alimento de alguns seres, e muitos consumidores vão morrer, porque não tem fitoplâncton para poder se alimentar. Os gases de enxofre e nitrogênio emitidos por fábrica, enxofre é extremamente mortífero, o enxofre é o elemento químico que dá aquele cheiro horroroso de lama. Usinas à base de carvão ou petróleo, carros e outros veículos podem se combinar. Esses gases podem se combinar com o vapor de água no ar e formar ácidos. Eles formam moléculas ácidas. Quando chove, a água carrega essas substâncias ácidas, tornando-se assim muito mais ácida essa água. Muito mais ácida que o normal. Isso é o que a gente chama de chuva ácida. Formação de chuva ácida aqui nas nuvens nimbus, com enxofre, SO2, e nitrogênio, NO2, se misturando, olha aqui os vapores de água, se misturando com os vapores de água, enxofre e nitrogênio, provoca uma acidez na água, que a gente chama de chuva ácida. Essa chuva é muito perigosa, porque ela não vai servir para ninguém, pelo fato de ser ácida, ela é extremamente mortal. Esse tipo de chuva pode prejudicar o crescimento das plantas, danificar folhas e outras partes da planta, pode também atingir rios, lagos e causar morte de peixes e de outros organismos aquáticos. Além disso, corrói construções, batendo nas encostas. Como ela tem presença de ácido, ela vai corroer. Casas, prédios que contêm calcário. Por isso que de vez em quando alguns prédios aparecem, e casas também, o pé da parede fofando, pela presença de chuva contendo alguns elementos químicos que provocam a acidez. O habitat marinho também, os habitats marinhos também são prejudicados pela emissão excessiva de gás carbônico na atmosfera. Esse gás se dissolve na água e transforma-se em ácido carbônico. Deixa de ser um gás carbônico, transforma-se em ácido carbônico, o que aumenta a acidez da água e dificulta com isso a formação de conchas, porque ela consome o calcário, e do esqueleto de corais, que é constituído por carbonato de cálcio. Bom, aqui a gente terminou a metade do capítulo, a metade do quarto capítulo. Na quinta-feira temos exercícios dessa metade. Meninos, olhem a agenda na plataforma, tentem estudar
para na quinta-feira a gente corrigir os exercícios, ok? Essa é apenas a metade do capítulo, a outra metade vocês vão ter na outra segunda-feira. A gente complementa o quarto capítulo e faz a outra parte dos exercícios. Estudem, assistam a aula e estudem, que vocês só têm a ganhar, ok? Tchau, obrigada pela atenção, beijo.